do Espírito, depois nós vamos postar para a glória do nosso Deus. Jesus, boa noite, Pai, seja convosco. Amém. Para cada irmão que está aqui nessa noite, cada homem que tem aqui nesse encontro de homem, o meu abraço, que Deus possa abençoar. Deus abençoe que você medite em cada letra desse louvor que eu vou cantar nessa noite. Fala, ele marcou muito a minha vida. E esse louvor ele fala comigo e fala com você. Porque a minha vida é praticamente esse louvor. Foi esse louvor e hoje é o que o louvor fala, né? Eu andei sem destino, perdi a razão. Na estrada da vida eu fui na contramão. Mergulhei de cabeça, um abismo sem fim. Procurei tristeza, era parte de mim. Em terrível espinhos, no pecado eu pisei. A tormenta a vida e a morte eu cruzei. Pelo lado eu vi meus pedaços no chão. A minha vagava, mas foi não. A minha prima disse, eu vou lhe levar para São Paulo e tal, e você vai ser curado. Mas eu quero lhe dizer que quando Deus quer fazer a obra, Ele procura o mais humilde lugar. E já foi pedindo oração, já que sabia, né? Que lá as cadeirinhas que tinha lá, talvez quando eu tornasse eu quebrasse tudinho. Mas nesse dia Deus estava comigo, e aí eles oraram por mim. E quando eu cheguei em casa, o tal do cardenal que eu tomava, eu joguei fora, viu? Joguei fora naquele dia porque eu senti o movimento da oração na minha cabeça. Quando eles sentaram a mão na minha cabeça, aí eu senti desmanchar por dentro. Aí ela movimentou e rodou a cabeça. Rodou e eu senti desmanchar o sangue. E aí desse dia para cá, eu parei de tomar o cardenal, graças a Deus. E até hoje lá tinha uma mulher lá que morava perto da gente, muito católica, da igreja católica, lá no Fagundes, e ela chegou a dizer para Francisca, minha esposa, não, ele está tomando escondido os remédios. Eu disse a ele, você pode caçar aí dentro de casa se você acha uma caixa de remédio, mas o Deus que eu sirvo é maravilhoso. E a partir daquele dia, nunca mais eu tomei um comprimido, nem nunca mais eu dei uma caixa. Por quê? Porque Deus trabalhou no momento que eu abri meu coração para Ele. A porta do coração abriu e Ele entrou e pronto, fez a obra, e estou aqui louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Quando Ele chama, Ele se responsabiliza, capacita, porque eu não sabia nem pegar no violão. Daí a pouco, pronto, já veio o dom de começar a comprar um violão e aprender sozinho. Ninguém me ensinou isso aqui não. É só vendo e aprendendo, vivendo e aprendendo, e cada coisa que eu toco aqui, foi Deus que me ensinou. Nada eu aprendi com ninguém, viu? Nada eu aprendi, não devo nada a ninguém isso aqui, é só a Deus. Aleluia! Estou louvando a Deus e muito feliz por isso. E que vocês também possam fortalecer cada vez mais desse Deus maravilhoso. Só Ele faz maravilha nas nossas vidas, viu? Com certeza. Pois vamos louvar. Meu irmão, eu não sei qual foi o motivo que fez você cair. E também não interessa, pois não foi pra isso que eu vim. Eu preciso te dizer que a igreja
daqui para frente, tudo é diferente, tudo é melhor. Foi lá no Calvário que o meu pecado Cristo apagou. Hoje eu sou lavado com precioso sangue do meu Salvador. Preciso de Jesus para viver. Preciso de Jesus. Com Ele sou mais forte, não temerei a morte. Preciso de Jesus. Preciso de Jesus para vencer. Preciso de Jesus. Quem tem Jesus tem tudo. Sem Ele não sou nada. Preciso de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. A tribulação pode me levar, clamo por Jesus. A doença vem para me estragar, clamo por Jesus. Quando o tempo é bom, é me devorar, clamo por Jesus. O crente fiel sempre vencerá, em nome de Jesus. Preciso de Jesus para viver. Preciso de Jesus. Com Ele sou mais forte, não temerei a morte. Preciso de Jesus. És um presente de Deus pra mim. És o amor da minha vida. É quem me traz inspiração pra eu compor esta canção e dizer que te amo, sim. Tu és o amor da minha vida, a bênção que me ilumina, que me dá força pra viver. Senhor, segura em minhas mãos, não deixe eu cair no chão. Quero contigo ser feliz. Tu és a minha alegria, as noites frias e sombrias, quando eu estou na solidão. Tu estás sempre me olhando, a tua obra trabalhando, e quero sempre ser assim. Participação do nosso irmão também. Que bênção, né? Nós estamos aqui reunidos. Amém. Eu quero também adorar o Senhor. Essa canção, ela começa dizendo assim: eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas venho novamente. Essa letra, tem gente que até se assusta, né? Eu me rasgo. Antigamente os homens, quando eles queriam se humilhar, eles rasgavam suas vestes, né? Se vestiam de pano de saco, jogavam cinza em sua cabeça quando eles se humilhavam, ou diante de Deus, ou queriam, né, se humilhar diante de alguma situação. Então eles faziam isso. Mas aqui nós vamos rasgar as nossas vestes espirituais, nós vamos rasgar diante do Senhor, nos colocar diante de Deus, adorando a Ele,
com esse louvor. Se você conhecer, você canta, senão você possa meditar. Porque quem já pisou um dia no Santo dos Santos, que é a presença de Deus, não sabe mais viver em outro lugar. Aleluia. A não ser na presença do Senhor. Amém. Aleluia. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Aumenta, Senhor. Aumenta o fogo em nós, Senhor, a presença do Pai. Mais uma vez, vem eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na Aleluia, Senhor. ardente. Oh Deus, Mas aleluia. peço que a presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver. Se e se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Glória, 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 santo, 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 mais uma vez, santo, Kadosh, 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 holy, santo inglês, holy, holy, quem já pisou
aqueles que te amam. Põe a mão no seu coração e olhe comigo agora. Eu sei E sempre estás comigo, Senhor. Eu sei que nada acontece sem a tua vontade. Mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Mas meu Senhor, mas meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Olha só, irmão, enquanto você está aí sentadinho no canto da senhora, seu coração está batendo. Quem é que está fazendo seu coração bater? Quem é? E por que as pessoas não acreditam? É verdade. Por que as pessoas são tão incrédulas? Né? O meu coração batia forte, como quem diz que é o fim. Pensei que está perdido, não aparece homem que tenha pena de mim. Mas quando eu estava chorando, ouvi alguém falando, dizer-me assim: não temas, eu estou contigo, sou eu seu amigo, vou te fazer feliz. Foi Jesus, o Nazareno, foi Jesus, o Filho de Deus, foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu. Foi Jesus, 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 o Nazareno. Jesus, o vil tentador, lembranças do passado vêm e querem nos fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não cabe a gente acreditar. E quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que nele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Boa noite, povo de Deus. Boa noite. Paz seja convosco, amém? Isaías 41. Isaías 41, 6, que diz assim: um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse: esforça-te. Irmãos, esse versículo eu aprendi na escola bíblica lá em Parambu com a pastora Sandra. Eu lembro que, se não me engano, na segunda escola bíblica ela já deu um versículo para a gente estudar, e o primeiro versículo que ela deu para nós alunos da escola bíblica foi Isaías 41, 6, quando eu comecei a participar.
E ali eu via que esse versículo ele falava muito comigo, irmão Alisar, porque eu vi em vocês da primeira igreja, que foi lá onde eu comecei, começando a ver o irmão Antônio Pinheiro fechando portas, abrindo portas, né? E disse, eu quero ser um desses, né? Amém. Eu não sabia que eu ia chegar tão rápido ao ponto de ser um daqueles que ajudava na obra, abrindo portas, fechando as portas, preocupado com o horário da igreja abrir, que muitas vezes eu chegava lá, a igreja não estava aberta, eu ia atrás da chave, porque eu me preocupava. E ali a pastora disse, eu quero que você se prepare, compre. E eu via nos meus irmãos lá da igreja essa possibilidade, porque o primeiro convite que eu recebi para participar, irmão Alisar, de um grupo de homens foi na sua casa. Você convidou a gente para aquele macuzá, gostoso, Salmo 128, né? Foi até eu que li o primeiro trabalho de homem que eu participei na casa do nosso abençoado aqui, do irmão Elisar, Salmo 128, que eu li, e ali eu cheguei até a tremer na hora, porque era o primeiro trabalho que eu participava direto da igreja, e quando ele disse, irmão Adalberto, você vai ser o leitor da palavra de hoje. Eu disse, glória a Deus por isso. Eu me senti um pouco desconfortável, porque era o primeiro trabalho, a gente treme, mas ali era o começo de um trabalho. Ali era o começo de uma preparação de que um ao outro ajuda, né? Então, se ele não tivesse me dado aquela oportunidade, como era que eu ia ter a coragem de chegar à frente de um grupo de homens ou de um culto e dizer assim, eu estou preparado para ler uma mensagem. E voltando para dentro do versículo, um ao outro ajudou. Quando eu entrei no carro do pastor Monteiro pela primeira vez, Jesus, o meu ministério começou quando eu fiz como o irmão Elisar, quando eu abri o meu coração para Jesus e disse, entra, Senhor, faz morar no meu coração, porque eu sou necessitado. E eu era também católico, eu também era um pouco cabeça dura, incrédulo. Você lembra daquela campanha que o senhor fez do copo na garrafa d'água? Sim, sim. Eu estava com uma dor de cabeça grande naquele dia. Aí o senhor orou. Quando terminou a oração, a dor de cabeça passou. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Deus é maravilhoso, né? É verdade. Amém. Era isso que eu tinha que dizer em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aplausos Deus. Grande Jesus. Amém. Agradecer a Deus por tudo que Ele fez na minha vida, na vida da minha esposa. Glória a Deus. A casa que eu estou construindo ali mais ela. Graças a Deus, Deus está dando certo. Aleluia. Já para terminar. Amém. Glória a Deus. O pastor já sabe lá, já viu lá. Isso. E a bênção também que Deus me deu. Que minha esposa está grávida, seu pai. Graças a Deus. Deus está cuidando de nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus tem oportunidade. Amém. Na verdade, a palavra hoje, o pastor Cleiton, 2 Crônicas, capítulo 7. Eu vou ler 3 versículos da Bíblia aqui, que Deus colocou no meu coração. 2 Crônicas, capítulo 7. Eu vou ler o 14, o 15, o 16 e o 17. Os céus dos céus pertencem a Deus. Vou dizer de novo, o céu dos céus pertence a Deus. Eu quero ir para lá. Vamos dizer de novo, os céus dos céus pertence a Deus e eu quero ir para lá. Diga amém, meus queridos. Amém. Glória a Deus. Lembramos que aqui não é um culto. Aqui é o terceiro encontro de homens da Igreja do Evangelho Quadrangular, das 4 igrejas, Cocá, Tauá e as 12 de Parambu. E aqui do encontro está se tornando uma mini vigília, no nome do Senhor Jesus Cristo, na presença daquele que cuida de nós, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. E eu sei que o que Deus colocou no coração do pastor Cleiton, nós vamos ouvirmos. Assim como vocês também vão ouvir o que Deus colocou no meu coração, no nome do Senhor Jesus Cristo, agora que eu vou ler com vocês, em Cristo Jesus. 2 Crônica, capítulo 7, versículo 14
15, 16, 17. E se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa para que meu nome esteja nela perpetuamente todos os dias. Quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi, teu pai, e fizeram conforme tudo o que te ordenei, e guardaram os meus estatutos e os meus juízos. Eita Deus, até aqui, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus amados, povo de Deus, Deus sempre trata o povo da terra como meu povo, porque tudo é de Deus e todos somos de Deus. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas Deus nos pede aqui poderosamente algo muito importante, que até o pastor Cleito falou um pouquinho. Nós temos que rasgar-se, glória a Deus, nossas vestes, e que possamos rasgar também o nosso coração, para que possamos deixar Deus trabalhar nas nossas vidas, Ele sendo o oleiro, nós somos os vasos. E hoje eu estive lendo um texto que eu aprendi muito com 4 pessoas dentro do texto. Todo dia eu leio um capítulo da Bíblia, da Palavra de Deus. E eu li um texto hoje de 4 pessoas que muito me chamou a atenção, que foi do rei Assuero e a sua esposa Esther, como também de Mardoqueu, que ele era um hebreu, e também que a Ramã, que era também uma das pessoas que trabalhava para o Assuero, e também para a sua esposa Esther. Só que Ramã, ele detestava Mardoqueu, ele detestava os hebreus. E o que foi que ele fez? Foi usado pelo diabo para fazer uma forca. E essa forca, exatamente, estava no coração dele, mas não estava no coração de Deus, e nem tão pouco no coração do povo de Deus. Ele preparou uma forca, a irmã preparou uma forca para quem? Para Mardoqueu. Só que a palavra de Deus diz que o mal, por si mesmo, Antônio, se destrói. E quando nós vemos essa palavra de Deus, quando Deus diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, esse versículo diz claramente: se humilhar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, eita Deus, diga glória a Deus, e se converter dos seus maus caminhos, do céu eu ouvirei, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, o seu coração. Mas Ramã, ele não deu legalidade para Deus tratar ele. Ramã, ele não deu legalidade para o Senhor tratar ele, para que aquela forca que ele preparou, não sabia ele que ele preparou para Mardoqueu, e aconteceu que a forca que ele preparou foi para si mesmo, aonde ele mesmo se destruiu, ali onde ele mesmo caiu na forca, ali mesmo onde ele caiu naquele lugar, aquele buraco, e ali mesmo ele faleceu. Nós não podemos esquecer, meus amados, que Deus quer na terra homem que se humilhe na presença de Deus. Verdade. Povo que se chegue ao Senhor de todo o teu coração, como disse Deus para Salomão, e Salomão trouxe essa palavra, que assim como Deus foi com Davi, seu pai, era também com Davi, e que essa palavra de Deus hoje também sirva para nós, porque nós andamos de acordo com o juízo de Deus.
Nós não andamos no nosso querer e no nosso desejo, nós queremos estar na presença do Senhor. Nunca vamos querer o mal para ninguém, porque se nós quisermos o mal para os outros, o mal vai se e nos atingir. Então, eu li essa palavra e eu fiquei meditando, e Deus já tinha me dado essa palavra aqui ontem de ontem, para eu ler com vocês. E quando eu li esse texto hoje, eu digo, meu Deus, o rei era Josué era o rei, Esther era sua esposa, Hamã, H-A-M-A-N, é o nome dele, trabalhava com o rei Assuero, e Mardoqueu, o homem de Deus. E Hamã detestava os hebreus, como muitas vezes nós deparamos com pessoas que detestam nós que servimos a Cristo. Mas só que o que eu quero dizer para nesta noite, para nós que estamos aqui, homens, e aproveitando as mulheres que estão aqui presentes, não podemos esquecer que o Senhor, o Todo-Poderoso, sempre quer o melhor para nós, se nós andarmos reto diante da face do Senhor. Sempre o Senhor estará comigo. Tudo aquele que estiver preparando, tudo aquele que se levantar para preparar uma forca para nós, não servirá para nós, vão servir para eles mesmos. Então ficaremos firmes e fortes com Jesus, porque o Senhor sempre terá o melhor para cada um de nós, em nome de Deus, em Cristo Jesus. Deus te abençoe, sustenta essa palavra no teu coração, nunca se esqueça do nome de Jesus Cristo, porque a própria palavra diz assim: quando se andar diante de mim, como andou Davi teu pai, e fizeram conforme tudo que eu te ordenei, e guardar os meus estatutos e os meus juízos, o Senhor sempre terá o melhor para nós. Guardamos essa palavra no nosso coração, porque Deus tem ainda mais coisas boas para nós nesta noite, neste lugar, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos deparar com muitos Hamã, vamos, nos querendo mal, mas não se preocupem, porque quem está pelejando por nós é o Senhor, toda a nossa vida. E Ele tem nome, o nome dele é Jesus Cristo. Deus te abençoe, aplauda o Senhor e glorifica a Ele, porque Jesus está neste lugar. Deus te abençoe poderosamente. E as folhas, se não for pelo seu poder, maior milagre neste mundo, Jesus cooperou, a bengala manchada de pecado, a sanção derramada
certeza de um milagre. Uma presença tão boa, a presença de Deus aqui nesse Aleluia. lugar, que nem vontade de ir para casa a gente sente. Verdade. E é tão bom quando nós nos reunimos. Eu estava comentando que às vezes eu não estou falando contra a organização, mas tem às vezes você vai para um lugar, o evento está tão organizado, está tudo no cantinho, que não pode, está tudo bem organizadinho, que às vezes o Espírito Santo não pode fazer o que ele quer fazer, porque Verdade. as coisas têm que ser daquele jeitinho ali. Uma reunião como essa é tão boa, tão agradável. Nós estamos aqui numa roda, né? Sentados assim em círculos, ouvindo os irmãos cantarem, ouvindo uma palavra, testemunhos que fortalecem a gente. E eu estava vendo que já são mais de 9 horas. Né? São mais de 9 horas. E eu vou pregar até meia-noite. Amém. Olha o Espírito Santo. Vocês cantaram muito, agora eu vou pregar. Aleluia. Não se preocupe, tá, irmãos? Eu vou ter que ser sábio, mas o meu coração está fervendo com a palavra de Deus. Amém. Muitas palavras, de tantas coisas que eu ouvi, nem precisaria, digamos assim, entre aspas, nem precisaria eu pregar mais nessa noite, porque já ouvi testemunhos, cânticos que falam ao nosso coração. Mas a palavra ela é maravilhosa. Sim. Eu quero, sem demorar, ler o texto da palavra de Deus que se encontra em Números, capítulo 11. Números, capítulo 11. Não sei se você é conhecedor desse texto. Você já ouviu falar do Eldad e Medad? Pouca gente escutou falar do Eldad e Medad. Textos mais ocultos, né, da Bíblia Sagrada. Números capítulo 11. Números capítulo 11. O versículo, vou ler a partir do versículo 25. Glória a Deus. Sem perda de tempo, vou ler a palavra do nosso Deus, que diz assim. Então, Números capítulo 11, a partir do versículo 25. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. E aconteceu que quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Não esqueça dessa frase. Eles profetizaram, mas depois nunca mais. Prossigamos, versículo 26. Porém no arraial ficaram 2 homens. Quem eram esses 2 homens? O nome deles, um era Eldad e do outro Medad. E repousou sobre eles o Espírito, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizavam no arraial. Então correu um moço, anunciou a Moisés e disse: Eldad e Medad profetizam no arraial. E Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus jovens escolhidos, respondeu e disse: Moisés, meu senhor, proíbe-lhes. Porém Moisés lhe disse: Tens tu ciúmes por mim? Quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor pusesse o seu espírito sobre ele. Não esqueça também esse final. Nós lemos o final do versículo 25 que dizia: profetizaram, mas depois nunca mais. E nós temos a palavra de Moisés no versículo 29. Quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor pusesse o seu espírito sobre ele. Aleluia! Qual é o contexto, para que nós possamos entender qual é o contexto desse texto? Tempos em que Moisés
foi chamado pelo Senhor para tirar o povo do Egito. E Deus tirou com mão forte, mandando as pragas, né, lá no Egito. E eles saíram, atravessaram o mar, a pé enxuto. Deus abriu o mar vermelho. Deus os abençoou. Deus enviou uma coluna de fogo à noite para que eles pudessem atravessar o deserto quente. Nós falamos um pouquinho, né, sobre isso lá na congregação lá em Tauá. E Deus enviou uma nuvem para os proteger do sol durante o dia, porque no deserto é assim. Durante o dia é muito quente, mas à noite é gelado, porque a areia absorve muito rápido a temperatura. Então à noite é muito frio, e Deus os protegia do frio da noite, e Deus os protegia do calor durante o dia. Os seus sapatos, seus calçados cresciam nos seus pés. Lá no deserto não tem loja de sapato, mas Deus cuidava dos pés do seu povo. Suas roupas não envelheciam, diz a Bíblia. Eles eram cuidados pelo Senhor. Pela manhã, quando eles acordavam, junto com o orvalho tinha vindo o maná, que era pão vindo do céu. Eles colhiam e ali eles faziam o seu alimento, faziam pão, faziam sua comida com aquele maná que Deus mandava do céu. Todos os dias Deus não falhava, Deus não faltava com o seu cuidado. Por isso que a Bíblia diz na oração do Pai Nosso, que a gente pode dizer, né? Dai-nos o pão de cada dia, porque o nosso Deus, ele não falha, dia após dia. A Bíblia diz que a sua misericórdia se renova a cada manhã. Por causa da desobediência, da falta de fé desse povo, eles demoraram 40 anos. Tanto que Deus não permitiu aquele povo mais velho entrar na terra. Deus deixou que primeiro eles morressem. Então eles ficavam rodeando o caminho, os mais velhos foram morrendo, para que os mais novos entrassem na terra, a não ser Josué, esse que nós lemos, que era o servidor, que foi o sucessor de Moisés. Depois, nesse tempo aqui, ele servia Moisés, era um dos jovens escolhidos para servir a Moisés, ajudar Moisés, e ele pôde entrar na terra prometida, juntamente com Caleb e os mais novos. E é interessante porque esse povo se fartou, se cansou, na verdade, dos milagres, se cansou de comer o pão que descia do céu. E esse pão representava Jesus Cristo, ou seja, toda a sua murmuração, toda a sua reclamação era como se eles estivessem reclamando de Cristo, porque Cristo é o pão descido do céu. A rocha que um dia brotou, a água brotou da rocha quando eles tiveram sede, representava Jesus Cristo. A rocha que Moisés bateu, que Deus disse, toca nela, Moisés, mas Moisés, já enjoado do povo, bravo com o povo, bateu na rocha, e Deus não gostou, porque aquela rocha representava Jesus, porque Jesus é a fonte de água viva da nossa vida. Aleluia. E eles começaram a reclamar. Depois você lê o capítulo inteiro aqui, Números capítulo 11. O povo começou a reclamar. Estamos enfastiados desse pão. Nós queremos carne. Se lembraram do Egito, de quando eles eram escravos. Eles estavam lembrando que era melhor lá. Lá tinha cebola, lá tinha alho, lá tinha a nossa comida de escravo, mas tinha lá a nossa comidinha. Muitas vezes nós nos lembramos assim, também com saudades do Egito, daquele tempo que a gente não tinha Jesus, mas eu podia isso, eu podia fazer aquilo, e nós fazemos do mesmo jeito do povo de Israel. Eles estavam nesse contexto, mas aqui eu estou apenas trazendo o contexto, eu não quero pregar nessa parte, eu quero chegar aqui, até por causa do nosso tempo. Quando eles reclamam, eles vão até Moisés dizendo que quer carne, eles querem comer carne. Moisés é um dos homens de Deus que pede a morte. Nesse dia Moisés chega para Deus e diz, se eu tenho achado graça diante de ti, depois você lê o texto, me mate, me leva para que eu não padeça diante desse povo. Esse povo aqui é que vai me matar. Me mate, Senhor, se eu encontrei graça aos teus olhos.
E resumindo, Deus começa a falar com ele e diz que vai alimentar o povo. Deus está irado, Deus está bravo, e mesmo assim vai cuidar do povo. Deus diz: olha, esse povo é obstinado do coração, eu vou mandar carne para esse povo. Até Moisés duvidou. Até Moisés disse: mas Senhor, como é que o Senhor vai mandar carne para esse povo? O que? Vai pegar a carne, os peixes do mar, tudinho, é? Olha só, Moisés que viu o mar se abrir, agora está dizendo: Senhor, quer dizer que o Senhor vai pegar os peixes do mar tudinho, para alimentar esse povo? São 600 mil homens de pé, Senhor, fora mulheres e crianças. O que? Vai trazer a carne do mundo todo, para dar de comer esse povo? Pode ler o texto, que Moisés está dizendo isso, duvidando daquilo que Deus está dizendo. Há um versículo, que é o versículo 23, do capítulo 11, que o Senhor, depois também do que Moisés está duvidando, Deus vai dizer para ele assim: porém o Senhor disse a Moisés: teria sido encurtada a mão do Senhor, Moisés. Agora verás se a minha palavra há de se cumprir ou não. Por acaso a minha mão encurtou? Por acaso eu não sei mais fazer o que eu fiz? Você parece que se esqueceu daquilo que eu fiz por você? Deus é poderoso. Eu estava vendo aqui, ouvindo os testemunhos, e dessa criança, que tem que passar por uma cirurgia, a quantia que deve ser paga. Eu me lembro quando nós estávamos nessa mesma situação, Diferença é que Deus fez também um grande milagre, que nós não pagamos nada, Pela cirurgia. Foram 2 cirurgias, minha esposa fez na cabeça, 2, Teve um corte aqui, assim, e outro aqui, porque um era para colocar uma válvula para que saísse um líquido que estava na sua cabeça, no cerebelo, que não é o cérebro, é o cerebelo, da parte que é responsável por movimentos também do corpo, e foi retirado também um caroço do cerebelo. E Deus também foi um Deus de milagre, um Deus provedor na nossa vida. Ele fez no passado, e quando a gente vai passar por alguma coisa mais na frente, às vezes a gente esquece que Ele é poderoso, que Ele fez, e Ele faz ainda. Ele é poderoso. Então, dentro desse contexto, o Senhor fala com Moisés, para que Moisés avise o povo que Ele vai mandar carne. Mas nesse momento, o Senhor Deus separa, manda que Moisés, por causa do seu cansaço, Deus manda que Moisés separe homens para o ajudar. E quando eu vejo isso aqui, que agora Deus está falando com Moisés para separar pessoas para ajudar, nós vemos aqui homens que ajudam o pastor. Tem pessoas que ajudam a pastor, e o pastor lá na primeira igreja, na segunda igreja e na terceira igreja, em Tauá. A importância de ter pessoas levantadas por Deus para ajudar na obra do Senhor. Tem um texto, antes disso, em Êxodo, no capítulo 18, em que quando Moisés saiu do Egito, depois de atravessar o mar, o seu sogro, Jetro, vem trazendo a sua esposa, que nesse tempo todo a esposa não estava, então Jetro vem trazendo a esposa de Moisés. E quando ele encontra-se com Moisés, eles se saúdam, estão juntos. Quando é no outro dia de manhã, ele observa que Moisés passa o dia inteiro resolvendo o problema do povo. E um pastor passa por isso. Todos os problemas vêm do pastor. Um pastor, ele tem família. E dentro da família dele também tem problema. Aí ele tem que resolver os problemas da família dele, e ainda vem os problemas das famílias dentro da igreja para ele. Ele também precisa dar uma palavra, ele precisa apaziguar uma tempestade ali, ele precisa acalmar o outro coração ali, ele precisa ir buscar outra ovelha que está querendo sair, outro não vem mais. Aí o pastor manda um áudio para cá, vai uma visita ali. E Moisés passava o dia atendendo o povo. Aqui é outro texto, eu fui lá para Êxodo, capítulo 18, onde
Jetro se encontra, o sogro de Moisés se encontra para trazer a esposa de Moisés, e ele vê o serviço de Moisés, então ele dá uma sugestão: Moisés, você vai morrer. Se não tiver ajuda, você vai morrer. Separa homens. Esse foi o conselho de Jetro. Isso foi antes de Deus falar com Moisés para fazer o que eu vou dizer agora. Jetro diz: Moisés, separa homens. Homens capacitados para te ajudar, para serem juízes. Você julga as causas maiores, e os homens que você separar vão julgar as causas menores entre o povo. Então as coisas maiores vêm para você, mas o que você puder fazer, tu faz. Esses outros vão fazer. Homens que cuidem de 100, outros que cuidem de 50, e vai diminuindo, né? Quem for mais capacitado cuida de mais, outro cuida de menos, e você pega as causas maiores. E Moisés aceitou. Ou seja, já estava fazendo isso, já estava acontecendo isso, como agora Moisés não estava aguentando mais. Mesmo assim, o peso vem sobre quem está na frente, né? Por isso que Deus levanta pessoas para ajudar aquele que está na frente do trabalho. Isso é muito importante. Eu vi aqui pessoas que têm prazer em ajudar, pessoas que estão ali à frente, né, segurando na mão do pastor. Quando ele não pode, é compreensível que o pastor não pode estar em 3 igrejas ao mesmo tempo, não pode estar em 4 igrejas ao mesmo tempo. Por isso que tem aquele que vai para ali, o outro está ali na outra, e assim o evangelho é anunciado. Então Moisés, agora é Deus quem está falando. E eu achei interessante, porque eu fiz uma comparação, eu venho aqui porque Deus agora vai dizer para ele separar 70 homens. Ele separar 70 homens. E Deus vai fazer algo diferente, que Jetro não podia fazer. O sogro de Moisés, quando deu a ideia para ele separar também os homens capacitados. E veja que Jetro disse para ele procurar homens capacitados. Depois você lê Êxodo, capítulo 18, homens capacitados. Mas Deus vai dizer: separa homens, 70 homens. E Deus vai tirar do espírito que está em Moisés e vai repartir entre esses 70 homens. Ele é quem nos supre, Ele é quem nos enche do seu espírito, Ele é quem nos orienta, Ele nos coloca muitas vezes no deserto, assim como botou o povo de Israel, para nos ensinar, e a gente vai aprendendo na caminhada com Ele. Eu vi aqui que as pessoas chegaram na igreja e não sabiam nada, não sabiam fazer nada. Hoje você vê o irmão toca violão, o irmão louva, o outro prega. Eu me lembrei quando eu era criança, um menino tímido. Onde eu chegava com minha mãe, eu me escorava ali e ficava, ali ficava. Às vezes eu ia para casa de alguma amiga com minha mãe, uma amiga da minha mãe, chegava lá, aí as crianças me chamavam, vamos brincar, e eu bem quietinho. Bem quietinho. Tímido, falava pouco. Mas eu conheci Cristo, me convidaram para ir para a igreja, eu tinha 12 anos, eu me converti de 12 a 13 anos de idade. Cheguei num culto de crianças, e ali, eu sozinho, vi aquilo ali, eu sentia no meu coração que Deus tinha algo comigo. Eu criança, não conversava com ninguém sobre isso, mas sentia que Deus tinha algo para mim, que Deus me chamava para alguma coisa. Mas eu só entendia que era eu e Deus ali, que eu ia servir a Deus. Nunca me imaginei que ia pregar o evangelho. Pela minha timidez, pelo jeitinho que eu era, eu ainda sou um pouco assim. Em alguns lugares que eu chego, eu não conheço, eu fico quieto porque eu sou um pouco tímido. Mas o que Deus fez, eu lembro, aí com 14 a 15 anos me deram a oportunidade para eu pregar. Eu dizia, não pode, eu não sei fazer isso aí não, eu queria só ficar ouvindo, né? Então eu lembro da minha primeira oportunidade, as pernas trêmulas, eu falei 15 minutos, não sei se chegou a 15 minutos, eu decorei, tentei decorar uma palavra para falar e decorei. Quando eu saí derrubando o pedestal, segurei o pedestal. Antes dele chegar no chão, foi desse jeito, minha primeira oportunidade. Da igreja Assembleia lá no centro. Já preguei várias vezes no Fagum, bem novinho também. Então,
comecei a pregar, eu tinha 14 anos, por aí, 14, 15 anos, hoje eu tenho 43 anos. Eu comecei a pregar. E nas congregações, a gente, em várias congregações no interior, pregávamos a palavra de Deus. Mas sempre no púlpito, assim, eu parecia outra pessoa. Mas eu sei que Deus me chamou para isso, Deus me chamou para pregar. E Ele escolhe alguém que não era capacitado para falar no meio das pessoas. Eu não tinha essa capacidade de falar. Mas Deus, quando Ele chama, Ele capacita. Ele enche do seu espírito. E essa era a diferença, porque as pessoas que foram escolhidas por Moisés na época do seu sogro Jetro, o homem escolheu pela capacidade. E agora Deus escolheu e Deus é quem capacita esses homens. Outra diferença ainda agora, Deus está trazendo aqui para nós que nesse tempo o Espírito Santo não era dado para as pessoas. O Espírito Santo não era derramado sobre as pessoas. Derramado, o Espírito Santo é água por acaso? Não, o Espírito Santo não é água. Mas o Espírito Santo veio em forma corpórea de pomba sobre Jesus. E o Espírito Santo é um passarinho? Não, o Espírito Santo não é um passarinho. A Bíblia diz: se encham do Espírito Santo, não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele é o que? Ele é em forma líquida? Ele é em forma gasosa? O que é o Espírito Santo? Para que eu possa me encher dele. Essa é uma linguagem bíblica para dizer que o que importa aqui é o quanto que o Espírito Santo tem de você, irmão. Não é que o Espírito Santo ele vai dar o pé, depois ele dá a mão, depois ele entra todinho em você. Não é isso. Mas é o quanto que você está disposto a ser usado pelo Espírito Santo, o quanto você está disposto a se doar para que o Espírito Santo use a tua boca nessa terra. Ser cheio do Espírito, dominado pelo Espírito. Mas nesse tempo, no Antigo Testamento, o Espírito Santo era dado apenas para quem tinha uma missão a ser cumprida, a quem Deus escolhia para uma missão. O Espírito Santo era dado para reis, profetas e sacerdotes, irmão. Reis, profetas e sacerdotes. Deus escolheu Saul foi o primeiro rei de Israel, e Deus deu do seu Espírito, ele profetizou entre os profetas, depois ele se perdeu, e o Espírito se retirou dele, e o Espírito maligno veio atormentá-lo, mas o Espírito primeiro entrou nele, ele teve o Espírito Santo, porque ele foi escolhido para ser você, porque quem faz a obra é o Espírito Santo, que é poder de Deus na nossa vida, não é pela força do nosso braço, mas é pela força do Senhor, Deus dos exércitos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não esqueça disso, o Antigo Testamento era assim. E o que é que tem a ver, irmão, com o texto que você leu? O que tem a ver é que eu disse que vocês não esquecessem. Deus aqui não derramou do seu Espírito, mas Ele mostrou algo que Ele queria fazer no futuro. Milhares de anos depois Ele fez, mas Ele mostrou. O Espírito foi derramado do céu como no dia de Pentecostes. Deus tirou do Espírito de Moisés, do que Moisés tinha, do que Deus tinha dado a Moisés, e Ele pegou e jogou nos 70. Vejam como Moisés era capacitado por Deus. Deus pega do Espírito que está em Moisés e divide nos 70 homens que foram escolhidos para ajudar Moisés. E depois o que o texto diz? Eles profetizaram, né? Que eles começaram a falar das grandezas de Deus com o impulso do Espírito. Eles falavam das grandezas de Deus, falavam que não era deles mesmos, era um poder de Deus na vida deles. Eles no arraial começaram a profetizar, falar das grandezas de Deus, profetizar. Não sei se eles falaram sobre o futuro, não sei, só sei que eles falaram das grandezas de Deus, profetizando no arraial. Mas o texto vai dizer o quê? Depois nunca mais profetizaram. Nunca mais profetizaram, quer dizer, não chegou o tempo, não é o tempo de todos receberem do Espírito. Capacitei, receberam o poder, pronto, tiveram uma experiência com Deus. Imaginei, Moisés tinha aquela experiência sempre, porque o Espírito permanecia nele. Ele subia no monte para falar com Deus, ele ouvia a voz de Deus, e o povo lá embaixo. E Moisés está demorando. Moisés subiu para receber as tábuas dos mandamentos. Aí Moisés está demorando. Vamos fazer, nós queremos adorar também a Deus. Faz um bezerro de ouro, traz aí, traz os brincos, traz pulseira, traz tudo que é de ouro aí. Faz um bezerro para a gente adorar. Ele é o nosso Deus, é Deus. Vamos cantar.
Moisés lá falando com Deus, quando ele desce, ele fica irado que quebra as tábuas no chão. Arão, você não está vendo isso aí não, Arão, irmão? De Moisés. O povo adorando o bezerro de ouro. É isso, o líder fica desse jeito, fica doidinho quando vê o povo se dispersando. Estou atrás de outros deuses. Moisés tinha a sua intimidade com Deus. O povo não tinha ainda. E nós reclamamos muito do povo de Israel, né? Quando a gente lê, a gente fica revoltado. Mas se lembra, eles não tinham o poder do Espírito Santo na vida deles, guiando eles todo dia. E qual é a diferença? É que Moisés depois traz uma palavra que ela é profética para nós. Aqueles homens nunca mais profetizaram. Mas você lembra do Eldad e Medad? Está conhecendo agora? Não vai esquecer mais esse nome não. Os dois camaradas, Eldad e Medad. Tudo parecido, né? Eldad e Medad. Todo mundo terminou de profetizar. Eldad e Medad gostaram demais do negócio. Aí eu, não vou ficar aqui. Aí começaram, continuaram profetizando. Todo mundo foi para casa. E eles lá, profetizando. Aí alguém chegou e disse: Moisés, é uma meninice grande ali. É um fanatismo ao do mundo. Todo mundo já foi, mas Eldad e Medad estão lá profetizando. Para não. Já está tarde. Aí Josué vê aquilo, né? Se enche. Josué, que é um servidor de Moisés, chega e diz: Senhor, Moisés, proíbe-lhes. Uma hora dessa, fanatismo, estão orando ainda, profetizando, uma hora dessa. Isso é hora, não é vigília, não. Está errado, Moisés, vamos proibir, acabar com isso aí. Ele pensou que Moisés ia olhar e dizer: realmente está errado, proíbe-lhes. Não, Moisés olhou e disse: você está com ciúmes no meu lugar? Quer dizer, eu podia estar com ciúme deles, mas você está com ciúme deles por mim? Tu tem ciúmes por mim, Josué? Quem dera. Tem versões que dizem: oxalá todo o povo de Deus fosse profeta. E ele continua: em que Deus lhe desse, lhe pusesse, derramasse, colocasse sobre ele o seu espírito. Quem dera, Senhor. Moisés parece que não sabia, mas um dia, milhares de anos depois do Pentecoste, Jesus disse para os seus discípulos: não se ausente de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Aleluia, aleluia. Atos capítulo 1, versículo 8, aleluia. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis testemunhas tanto em Jerusalém, em Samaria, em toda a Judeia e até os confins da terra. Porque o Espírito Santo agora não vai ser mais dado só para o pastor. O Espírito Santo não vai ser mais dado só para o rei, para o profeta, para o sacerdote. O Espírito Santo será dado para toda a carne. Quem quiser vai receber agora. Todos os crentes podem ser cheios do Espírito Santo. O irmão disse no início: eu queria abrir a porta. Deus dá do Espírito para quem quer só abrir a porta, aleluia. Deus dá do Espírito para quem quer só servir as mesas. Deus dá do Espírito para quem quer só servir água para os irmãos. Deus dá do seu Espírito para quem quer só arrumar, limpar as cadeiras da igreja. Deus dá do Espírito para quem quer só limpar os banheiros da igreja, para que os irmãos tenham conforto. Deus dá do seu Espírito para quem quer ser um pastor. Deus dá do seu Espírito para quem vai pregar. Deus dá do seu Espírito para quem vai tocar, cantar louvores a Deus, para conduzir o povo à adoração. Deus dá do seu Espírito para você ser dona de casa e cuidar dos seus filhos e ensinar a palavra para os seus filhos. Deus dá do seu Espírito só para você ficar ali parada sozinho em casa, sem ninguém olhando, e você ficar cheia do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. E tem o Espírito Santo de Deus na sua vida. Os dons são muito importantes. Nós precisamos dos dons. Eu já contei, mas não sei se contei aqui. Eu lembro que uma vez nós íamos visitar uma casa de pessoas não crentes em Parambu, e para essa reunião eu iria trazer uma palavra. E antes de sair, o Espírito Santo falou no meu coração. Eu não ouvi nada no meu ouvido, mas quem ouviu a voz de Deus desse jeito vai saber o que eu estou dizendo. Eu senti dentro de mim, eu sabia que o Espírito estava falando comigo, dizendo: volta e procura na Bíblia
onde está escrito que Jesus teve irmãos e irmãs. Ele como homem. Como homem, Maria depois teve filhos. Depois que teve Jesus, Maria depois. Só Jesus que não foi de José, foi do Espírito Santo. Mas os outros, Jesus teve um irmão chamado Judas. Não era o Iscariotes, era outro Judas. Jesus teve irmãos. Não, estou falando da parte humana. Maria depois teve filhos. E eu procurei na Bíblia. Não sabia para quê, que não tinha nada a ver com a minha mensagem. Mas eu senti forte que eu já ia sair. E o Espírito Santo falou comigo: leia, marque onde está escrito. E eu fui para esta reunião. Muitos irmãos, os amigos, naquela reunião. E eu até me esqueci que eu comecei a pregar o que eu preparei. Eu preparei outra coisa. Eu comecei a falar de Jesus. Falei. Quando eu terminei de falar, os donos da casa vieram até mim e disseram: irmão, você pode me dizer se Maria depois teve filhos? Eu lembrei do que o Espírito Santo tinha falado comigo. Ele disse: Maria teve filhos? Isso está na Bíblia? Eu disse: sim, meu irmão, com todo respeito ao senhor católico, eu posso te mostrar? Está na Bíblia? Ele disse: sim, por favor. Então eu fui explicar para ele, mostrei no texto, olha só. Maria teve filhos e filhas depois de Jesus. E ele ficou perplexo, ele disse: na minha igreja nunca me disseram isso. Nunca pregaram isso para mim. E de como foi poderoso o Espírito Santo ter me falado, para que eu pudesse chegar lá e estar preparado. Aleluia, para aquele momento. Então o Espírito Santo, irmãos, ele fala conosco. O Espírito Santo, ele nos orienta. Ele fala conosco. Eu me lembro que eu ainda muito novo, eu ouvia muitas palavras proféticas que diziam assim: você vai pregar a palavra de Deus. Em muitos lugares do Senhor fala isso, que você vai ministrar a palavra do Senhor. E eu ouvia muito isso. E eu, linda, prega, não é? Muito bem, porque Deus deu dom. Não é? Tem gente que às vezes chega assim: não, eu não sei cantar, mas vou cantar para a glória de Deus. E a pessoa às vezes sabe cantar, a voz mais linda do mundo, é igual o outro que chega e diz: eu não sei pregar, mas eu vou pregar. E quando prega, impressiona todo mundo. Isso é falsa modéstia. Se você sabe, se você recebeu de Deus, então você recebeu, é o dom de Deus. Você pregue e você cante para a glória de Deus, não para a nossa glória. E então eu, por um tempo, eu quis desistir. Eu não queria aquilo ali mais. Eu vi que era sério. Havia um peso. Você carrega uma glória, mas você também carrega um peso. Não é fácil não. Eu sempre sou assim: se eu for pregar, eu preciso separar pelo menos 2 horas. Se eu for pregar, eu me tranco e fico no quarto todo, mas eu passo uma tarde inteira. Para me pregar 40 minutos, eu passo 3 horas na Bíblia, pedindo a Deus ali a palavra. Então é responsabilidade. Então por um tempo eu não queria. Eu posso escolher? Se eu posso escolher, deixa eu ficar aqui sentado no banco, né, na cadeira da igreja. De vez em quando faz alguma coisinha, mas deixa aqui. E aí de repente começa algumas tempestades, né? Algumas coisas começam a mover. O Senhor dizendo, né, vem mais para perto. Aí quando o negócio começa a apertar na nossa vida, aí você começa a buscar de novo, começa a jejuar, né? Começa a pedir: Deus, me ajude, Senhor, me socorre. Mas uma experiência interessante que eu tive é que quando você vai, não pelo oba-oba, quando você vai, não porque você está se achando uma estrela, não porque você está se achando capacitado demais, mas quando você vai, porque você sabe que é uma responsabilidade, porque Deus te chamou, porque quando Deus te chama, não há substituto. Eu quero que você entenda o que eu vou dizer. Moisés disse: Senhor, eu não vou, manda outro. Deus disse: é você vai. Senhor, eu sou pesado de língua, manda outro, eu não vou. E Deus disse: eu vou mandar Arão, ele vai falar, mas eu vou falar com você. Você fala com Arão. Ele disse: Senhor, não vou. Ele disse: você vai sim. É com você, tipo assim, não tem jeito. Deus vai atrás de você. Ah, mas eu não posso usar outra pessoa assim. Deus vai usar outras pessoas também. Mas você, aquilo que tem para você fazer, você precisa fazer. Curando, trazendo, meu Pai, aleluia, trazendo força, renovando as suas forças, aleluia, trazendo vida aos neurônios mortos em
dores de cabeça, dores da coluna, hernia de disco, bico de papagaio, eu te repreendo agora. Sai em nome de Jesus. Seja curada, seja curado, seja tocado agora pelo poder de Deus, seja tocado agora pelo poder do Espírito Santo, da cabeça aos pés. Fogo do Espírito Santo sobre a sua vida agora, curando, queimando toda doença em nome de Jesus. Aleluia, obrigado, Senhor, te agradeço, oh Espírito Santo, obrigado, seja bem-vindo, Espírito Santo, da nossa vida, que nós possamos percebê-lo, que nós possamos te perceber todos os dias, Espírito Santo, que tu estás conosco, até quando não sabemos orar como convém, você intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aleluia, aleluia. Muito obrigado. Supra as necessidades dos teus filhos, Senhor. Supre, enche a despensa do meu irmão, a geladeira do meu irmão, Pai, esteja cheia, a mesa dele esteja farta, a despensa lotada, cheia, para que possa compartilhar com os vizinhos, compartilhar com quem precisa. Seja abençoado em nome de Jesus. Sua casa seja abençoada em nome de Jesus. Aleluia, amém. Aplauda ao Senhor, glorifica o nome dele. Aleluia, em nome de Jesus. Aleluia, vamos receber o pastor em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Sobre o batismo com o Espírito Santo. E eu fui muito ensinado que na hora de uma vigília eu sempre ficasse glorificando a Deus. E certa vez em 1900 e lá vai tarará, que eu não me lembro mais o ano, foi antes de começar essa obra aqui. Nós fomos para um lugar chamado Araújo, município de Independência, onde tem uma igreja quadrangular que o meu pai na fé pastoreava lá também. Sempre eu digo que o Espírito que Deus colocou na vida do meu pai na fé, colocou na minha vida. Aqui o Tiago, que conhece muito bem, pastor Antônio, ele hoje ainda está vivo, mora em Itauá, ele não prega mais devido à sua idade. E ele era pastor em Santa Teresa, era pastor no Araújo, município de Independência, era pastor no Itauá e era pastor em Cachoeira, bem perto de Canindé. Cachoeira faz parte de Itapira, que é uma cidade. E certa vez ele trouxe um pastor de Fortaleza, deste tamanhozinho, o Ariboro, Arizinho. Lembra dele? Ari. Pronto, muito bem, teve lá. E ele levou, trouxe, ele fez uma campanha em Itauá e disse: olha, nós vamos fazer uma vigília no Araújo, município de Independência. E lá ele só usou um versículo, pastor Cleito.
Jesus Cristo é o meu Deus de ontem, de hoje e eternamente. Foi o versículo que ele leu. Ali eu fui batizado com o Espírito Santo, que foi tremendamente na minha vida uma experiência muito forte do Espírito Santo do dia que me batizou. Então que sirvam de exemplo para nós, no momento de oração, que nós possamos estar com os pés no planeta Terra e nossa mente no céu, olho fechado e abrindo a boca e dando glória a Deus. Mas nós vamos terminar aqui hoje agora, viu? Mas só que eu quero testemunhar uma coisa para vocês, né? O pastor Preto estava pregando e eu aqui orando. E o Espírito de Deus falou no meu coração que nós deveremos fazer mais vigília aqui. Nesta lugar. Não sei quando o Senhor proverá outro dia e que nós possamos estar aqui, ó, uma equipe preparada pelo Senhor, começando por mim, por você, por mim, por você, por mim, por você, aqui em nome de Jesus Cristo. Não sei o dia, mas vamos usar o que diz o Senhor. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito quer falar à tua igreja. Vamos ficar em pé para nós terminarmos em nome de Jesus. Glória a Deus por isso. Ou você já tem louvor para cantar? Hoje é o dom do Senhor. Isso. Alcance os nossos filhos. Alcance, Deus, nossos parentes, meu Pai, com a tua misericórdia, com a sua graça. E nós não queremos só para nós, meu Deus, nós queremos, meu